Povo de Deus, paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra do Senhor, que está no livro de Romanos, capítulo de número 7, versículo por 19, que diz: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essas são palavras do grande apóstolo Paulo, que está dizendo o que ele queria fazer, ele não fazia. E que ele não queria, muitas vezes ele fazia. Existia uma luta no seu interior. Existia uma luta dentro dele, que todos os dias ele lutava desta forma. E nós sabemos que Deus sempre foi com o apóstolo Paulo. Ele foi chamado para esse ministério, para levar a palavra de Deus aos gentios. Eu quero lhe fazer uma pergunta, você que me ouve neste momento. Você tem passado por lutas? Tem passado por dúvidas ou dificuldades? Então vou tirar as dúvidas. Tem passado por lutas? Tem passado pela prova que o apóstolo Paulo tem passado? Não é diferente na sua vida, não é diferente na minha vida. Essa luta sempre virá sobre nós, quando nós não aplicarmos o nosso coração na palavra de Deus. Quando a nossa vida não estiver aplicada, a nossa alma, em fazer a vontade do Senhor. É porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa natureza tem um DNA, tem a gênese de Adão. E por isso nós temos essa dificuldade para servir a Deus, porque habitamos num corpo que é pecaminoso. Mas nós não somos só um corpo, nós somos feito corpo, alma e espírito. E o espírito que Deus soprou dentro da sua narina, dentro das minhas narinas, esse fôlego de vida que nos dá o desejo de adorá-lo, de buscá-lo, de andar na sua presença. É por isso que muitas vezes um homem, quando longe de Deus, quando ele não ora, quando ele não louva, quando ele não medita na palavra, quando ele não jejua, ele sente saudade de Deus, ele sente falta da presença de Deus. Não é diferente, irmão, do dia de hoje. A vida ainda continua desta maneira. A vida ainda continua que nós estamos na presença de Deus. A vida continua em nós, nesse corpo. Mas é preciso decidir o que nós vamos alimentar nesse corpo. O que nós vamos alimentar é a nossa carne, ou o que nós vamos alimentar é o nosso espírito. A carne pede os prazeres e as coisas que o mundo tem a oferecer. Mas o espírito dentro de nós, ele clama pela presença de Deus. Ele clama por Abba, Pai. Ele chama o Senhor à existência dentro de nós. Basta saber quem nós vamos alimentar. E para dar embasão a essa palavra, no livro de João, capítulo 3, versículo 6, para dar embasamento a esta palavra, de Romanos diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido da carne é carne. É aquela pessoa que ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor, seu único Salvador e suficiente para tal em sua vida. Mas o que é nascido do Espírito é aquele que desceu às águas e reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, o único e unigênito, para que tal aconteça na sua vida. Por isso, nessa meditação, eu quero trazer aqui ao pensamento, ao nosso intelecto, ao nosso coração, à nossa alma, que nós temos duas naturezas. E aí, qual nós vamos alimentar? O espírito ou a carne? A carne ou o espírito? Porque o Senhor Jesus disse: só podeis servir um Senhor, e somente a Ele adorarás. Porque se tentar servir de dois Senhor, vai agradar um e desagradar o outro. Ou você pode agradar o outro e desagradar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso fica a nossa escolha: servir a Deus e andar em espírito, ou a carne, que nos conduz para a perdição, para o pecado, para essa gente de Adão que habita dentro desse corpo humano. O Espírito do Senhor, Ele pode e Ele faz, se assim você desejar, se assim nós desejarmos. Ele vai nos fazer andar em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e Deus é verdade.
Deus é amor e Ele não vai nos deixar só. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim. Então andemos em novidade de vida na presença do Senhor. Alimentemos o Espírito e andemos com Deus. Que Deus possa abençoar a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém.